A história começa nos apresentando Kimura, uma pessoa comum que estava a caminho da escola quando nos conta que, por uma estranha coincidência, ele tem se encontrado repetidamente com um colega de classe que parece ter a típica sorte de um protagonista de comédia romântica, já que não parava de viver encontros clichês com uma garota peculiar. E essas coincidências estavam apenas começando, pois ao chegar à escola, aquela garota se apresenta como uma nova estudante, chamada Takayami Ayami, que, para a surpresa de Kimura, acaba sentando bem ao lado de seu colega, a quem chamaremos de Ei-kun. Como já deu para perceber, esses dois não se dão nada bem. Mas é aí que eles revelam que estão morando juntos, o que para Kimura é mais um clichê para adicionar à lista. Diante de tantas coincidências típicas de uma história batida, ele começa a divagar que se isso fosse uma comédia romântica, só faltaria aparecer a heroína perdedora. E ele estava apenas brincando com imaginação, mas acaba acertando, pois a poucos passos de distância havia uma garota de Maria Chiquinhas, com o rosto totalmente desanimado, visivelmente lamentando por não ser ela quem estava naquela situação. Diante de tamanha casualidade, pode parecer estranho, mas agora Kimura está na primeira fila para assistir ao desenrolar de uma comédia romântica, já que de outra forma não se explica como convenientemente deixaram um lugar vazio ao lado de Ei-kun. Duas heroínas foram colocadas para dar vida a essa história, e não podemos esquecer dos habituais acidentes que acontecem com o protagonista da vez. Com essas evidências, Kimura não tem outra escolha senão aceitar que está diante de uma trama antiquada de mangá. Neste momento, a garota de Maria Chiquinhas, chamada Koishima Manaka, a quem chamaremos de Manaka, entra em ação. Ela decide ajudar Ei-kun depois que ele leva um golpe de Ayami. Apesar de Ei-kun se irritar com a atitude da garota transferida, Manaka sugere que ele tente conversar com ela para resolver suas diferenças, já que sendo uma nova aluna na escola, ele deveria tentar apoiá-la, pois talvez assim eles acabem se dando bem. Ao ouvir essas palavras, Kimura pensa que ela acabou de dar uma grande vantagem à sua rival. Manaka é uma garota extremamente gentil, que busca ajudar os outros, mas isso pode acabar prejudicando-a. Cansado de ser apenas um espectador da história, Kimura decide confrontar Manaka, alertando-a que se continuar agindo assim, Ei-kun nunca vai prestar atenção nela. Determinado, Kimura, usando todo o conhecimento que adquiriu sobre comédias românticas, decide fazer Manaka vencer, custe o que custar, pois ele é alguém que torce por esse tipo de heroína. Assim, ele assume o papel de um personagem secundário que ajuda a avançar a história. Convencendo Manaka de que pode ajudá-la a conquistar o garoto que ela gosta, Kimura começa a reunir informações sobre os acontecimentos. Manaka explica que recentemente perguntou a Ei-kun se ele se lembrava dela, pois na verdade ela é a sua amiga de infância. No entanto, ele não ouviu a pergunta e pediu que ela repetisse, mas, nervosa, Manaka não conseguiu dizer novamente, o que fez com que Ei-kun agora considere apenas mais uma colega de classe. Ao saber do erro que ela cometeu, Kimura reforça que aquele foi o momento crucial em que ela se tornou a heroína perdedora. E parece que Ei-kun não se lembra dela de forma alguma. Com esse problema em mãos, Kimura questiona se por acaso eles fizeram a típica promessa de casamento quando eram pequenos. E, de fato, eles a fizeram. É então que ele sugere que ela pode usar isso a seu favor para ser lembrada, já que no momento ela precisa jogar todas as suas cartas, considerando que seu personagem é simples demais para competir. Ao observar Ayami, Kimura nota que ela é a perfeita imagem de uma garota tsundere, cheia de contrastes que a fazem se destacar e provavelmente acabar sendo a vencedora. Portanto, Manaka não tem outra escolha senão arriscar tudo ou nada, pois precisa fazer Ei-kun se lembrar dela para ao menos ter alguma relevância. Com isso em mente, Manaka se motiva e, sem demora, vai diretamente até Ei-kun para dizer que ela é aquela garota de antigamente, perguntando se ele se lembra dela. Porém, no momento em que está falando, como se o roteiro estivesse contra ela, uma rajada de vento distrai Ei-kun, levando à mesma situação que Manaka mencionou antes, o que a deixa envergonhada e incapaz de repetir a pergunta. Ao ver isso, para evitar que ela estrague ainda mais as coisas, Kimura a tira dali, dizendo que um professor está procurando-a. Com esse fracasso, Kimura dá um sermão em Manaka, apontando que ela estava tão perto de conseguir, bastava repetir a pergunta se ele não a ouvisse e pronto. Mas isso era impossível para Manaka, pois estando diante do garoto que gosta, depois de dizer algo, ela fica completamente em branco, dominada pelos nervos que não consegue evitar. Kimura então propõe que ela explore seu lado tsundere, já que com essas Marias Chiquinhas, ela só precisa canalizar sua energia para se tornar uma tsundere autêntica. No entanto, Manaka menciona que se começar a agir assim do nada, Ei-kun vai pensar que ela está louca. Com esse plano descartado, Kimura pergunta a Manaka se ela não tem alguma lembrança com Ei-kun, como, por exemplo, algum lugar significativo. É então que ela se recorda de que o parque em frente à escola era onde eles passavam a maior parte do tempo juntos.
Ao ouvir isso, Kimura acha perfeito e sugere que ela envie uma carta anônima a Eikun dizendo que estará esperando por ele naquele lugar. Se tudo der certo, Eikun pode se lembrar dela sem que Manaka precise intervir diretamente. Com o quão clichê é a situação, Kimura aposta que isso vai acontecer. No entanto, o plano ainda não está completo. Ele propõe que assim que Eikun se lembrar dela, Manaka se confesse, já que estando no Parque das Lembranças e sendo amiga de infância com quem ele prometeu se casar, Eiko não terá outra escolha senão aceitá-la como namorada. Para Kimura é um plano perfeito. Além disso, Manaka não tem muitas opções, pois numa trama previsível como essa, se ela não se confessar agora, é provável que mais cedo ou mais tarde, outras rivais apareçam querendo conquistar Eikun, deixando Manaka em segundo plano. Apesar de Manaka relutar contra a ideia de fazer algo tão repentino e sem sentido, ela acaba cedendo à insistência de Kimura e deixa a carta anônima. Continuando, após deixar a carta, vemos Kimura e Manaka indo para o parque, onde ela, cheia de inseguranças, acha que Eikun não vai aparecer. E mesmo que apareça, ela acredita que ele não vai se lembrar dela. Mas Kimura tranquiliza dizendo que não há motivo para preocupação. Afinal, eles estão vivendo uma comédia romântica, então é 100% garantido que ela vai encontrar a pessoa que espera. Ele reforça que Eikun vai se lembrar dela, só não conectou a lembrança com a Manaka atual. Dito isso, não muito longe dali, Manaka vê Eikun esperando no parque, exatamente como Kimura previu. Agora, falta apenas um último passo para que ela seja vencedora clara. Dando um último empurrão, Kimura incentiva Manaka a enfrentá-lo, mas surge um grande problema. Ayami, que por acaso estava voltando para casa, encontra Eikun antes que o plano comece. Como ela é a única pessoa no parque, Eikun deduz que foi ela quem deixou a carta, o que indica que um mal-entendido está prestes a arruinar as chances de Manaka. Kimura então diz a ela para resolver essa confusão imediatamente. De repente, Eikun pergunta a Ayami se ela é a garota com quem ele brincava quando criança. Diante dessa pergunta, Manaka automaticamente desiste, achando que é tarde demais para se intrometer, já que, como Kimura disse, esse é um cenário perfeito para formar um casal. No entanto, Kimura não está pronto para desistir do desejo de Manaka. Sem pensar duas vezes, ele sobe em sua bicicleta e diz a Manaka para não se mover até que ele dê o sinal. Correndo o mais rápido que pode até a escola, que fica quase ao lado do parque, Kimura chega, invade a sala de áudio, afasta os estudantes que estavam fazendo os anúncios habituais e, aumentando o volume ao máximo, anuncia que a aluna Takavi Ayami deve se dirigir imediatamente à sala dos professores. Ele adiciona algo mais a esse anúncio, pois, pelo pouco que conhece Manaka, sabe que ela é alguém que se preocupa com os outros, o que a leva a sempre estar do lado perdedor. Por isso, ele menciona que apesar de não ter confiança em si mesma, ela deve enfrentar seu passado, destacando que no presente ela é uma garota incrível e que deve usar isso a seu favor, sem se menosprezar. Com esse impulso, Manaka finalmente toma coragem para confrontar Eikun. Apesar de sua visível vergonha, ela tenta fazer a pergunta sobre se ele se lembrava dela, mas a cena é cortada nesse momento. Música. Sem sabermos o que aconteceu, avançamos algumas horas. No caminho de volta para casa, Kimura encontra Manaka inesperadamente e pergunta o que ela está fazendo ali, já que deveria ter ido com Eikun. Ela responde que ele foi embora primeiro. Mudando de assunto, ela comenta como o que Kimura fez foi incrível, embora ele tenha levado uma bronca considerável depois. Voltando ao ponto principal, Kimura quer saber como foi a resposta à confissão dela. Manaka tenta evitar o assunto, mas não conseguindo mais esconder, admite que fez a pergunta. No entanto, isso não responde se Eikun aceitou ela como namorada. Ela então revela que perguntou se ele se lembrava dela, e parece que o mal-entendido foi resolvido. Mas, quanto à confissão, ela esclarece que perguntou sobre a lição de casa, deixando Kimura completamente decepcionado. E quem não ficaria depois do sacrifício que ele fez para lhe dar essa oportunidade? Para dizer isso, fazendo-a perceber que perdeu uma valiosa chance de se aproximar de Eikun. No entanto, Manaka, usando as palavras que Kimura disse antes, repete que nas comédias românticas é 100% garantido que você encontrará a pessoa que espera. Ela diz a ele para não se preocupar, pois certamente terá outra oportunidade com Eikun e que agora quer superar seu complexo de inferioridade. De fato, ela já fez um progresso, pois seu status passou de colega de classe para amiga de infância.
Ao ouvir isso, Kimura imediatamente pensa que Manaka não mudou seu papel de heroína perdedora, escolhendo o caminho difícil de esperar que Ei-kun a veja como um interesse romântico. Por isso, ele só pode dizer que Ei-kun não sabe o que está perdendo, pois, se ele fosse o protagonista dessa história, não hesitaria em escolher Manaka. Ao dizer essas palavras, Manaka fica desconcertada e pergunta o que ele quer dizer com isso. Kimura então explica que é exatamente como ela ouviu. Ele gosta dela. Ele revela que, se não gostasse, não iria tão longe para vê-la feliz. No entanto, ele aceita que essa história não é sobre ele, já que esse mundo não tem interesse nele. Resignado por não poder se envolver nesse triângulo amoroso, Kimura decide que, como personagem secundário, o mínimo que pode fazer é ajudar Manaka a alcançar sua felicidade. Sabendo que ela sempre acaba perdendo, ele só queria que ela tivesse um descanso desse destino e aproveitasse as coisas boas que podem acontecer com ela. Enquanto isso, Manaka, ao ouvir essa confissão tão inesperada, tenta processar o que acabou de acontecer, pois agora parece que o rumo dessa história mudou completamente. O caminho para se tornar a heroína vencedora está apenas começando. Assim, encerramos a primeira parte deste resumo.